A gravação está prestes a ser iniciada. Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. A política de privacidade consiste em você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra. Não siga os exemplos das autoridades. Está dando cadeia. Boa noite, Raquel. Boa noite. Deixa eu parar aqui os alertas, porque senão chamo. Pronto. Estamos prontos. Boa noite, pessoal. Mais um vídeo. Eu não sou o Daniel Alvarenga, mas estamos no ar com mais um vídeo. Hoje, dia 12 de abril de 2021, 19 horas já foi. 392º dia da quarentena, desde o dia 16 de março de 2020. Estamos aqui. E essa é a turma UCELT 2020.2, por enquanto, né? Em breve vocês serão, já serão a 2CELT 2021.1, né? E isso aqui tem a pretensão de ser tecnologia 1, e eu sou o Arídio. Na verdade, a disciplina de tecnologia 1, ela, embora tenha programação própria, né? A gente segue o que os outros professores de eletricidade, eletrônica, laboratório estão apresentando. Então, muitas vezes, vocês verão conteúdos paralelos aqui, né? Eu tenho uma programação própria, mas agora, por exemplo, essa semana, então, termina a primeira avaliação. Para o pessoal que chegou mais recentemente na turma 1 CELT, isso ficou parecendo muito estranho, mas eu não peço desculpas, porque a culpa não foi minha, né? Mas eu peço desculpas pelo ocorrido. Eu espero que vocês tenham a generosidade de acompanhar, né, da melhor maneira que vocês puderem, viu? E eu, de minha parte, vou fazer o possível para facilitar a vida de vocês, né? Então, na aula passada, segunda-feira passada, dia 5, né? Dia 5. Então, foi a apresentação da prova e eu apresentei exercícios que correspondiam às questões da prova. Talvez vários tenham tido problemas para acessar. Ainda hoje à tarde, estava tentando ver se a menina acessava. Eu nem sei se ela está aqui agora. Somos, no momento, 19, 20 participantes, mais eu estou 2 vezes ali. Só para aumentar a audiência, eu entro 2 vezes, né? Então, é isso. Então, hoje, eu vou continuar a matéria. Se mais alguém tiver algum problema, por favor, mande mensagem dizendo o que está dando problema. Eu ainda não estou com esses vídeos no YouTube para divulgar. No YouTube fica bem mais fácil de acessar, mas ainda não estão lá. Mas eu vou providenciar logo. Então, hoje, eu vou dar sequência e eu tinha apresentado, hoje eu vou usar um pouco isso, eu tinha apresentado a associação de pilhas. Então, na aula passada, eu fiz a apresentação de aterramento, apresentei a vocês a quantidade de energia armazenada numa bateria, com a quantidade de ampere-hora, quantas horas uma bateria pode fornecer energia
para uma lâmpada, por exemplo, né? Fiz isso. Então, eu apresentei a vocês ampere-hora. Hoje eu vou dar mais alguns detalhes, mas eu fiz também a associação de pilhas, né? Eu fiz ao contrário aqui, botei a associação de pilhas agora no final, porque isso vai ser tema não das pilhas, mas da diferença de potencial hoje. Então, o assunto de hoje é a diferença entre terra e massa. Então, diferença entre uma conexão à terra, conexão à terra e à massa, que na maioria das vezes a massa, a conexão à massa é o chassi de montagem do circuito, né? Então, eu vou apresentar umas coisas para vocês para tentar ajudar a tirar algumas dúvidas, né, que todo mundo tem. Todo mundo que inicia estudo de eletricidade sempre tem muita dúvida. Por exemplo, o que é tensão, corrente, resistência? Só um instante, um problema. Pronto, já voltei, antes que uma porta batesse aqui e atrapalhasse tudo. Muito bem. Então, tensão, corrente e resistência. Tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica. Sempre existiu, em física, tensão, corrente e resistência, mesmo antes de eletricidade. Eu vou explicar. Tensão. Quando você pega um objeto, então você tem uma parede aqui assim, por exemplo, aqui tem uma parede. Quem já viu problemas de física, já viu esse tipo de coisa? Então você tem uma parede e você tem uma haste presa numa parede e aqui tem um suporte segurando uma trave, por exemplo, presa na parede, tem uma corda presa aqui assim e tem um peso, uma massa aqui pendurada na corda. E a ação de gravidade puxa para baixo esse peso. E aí, em física, existe um cálculo que é calcule a tensão na corda. Tensão. Mas é uma tensão mecânica. Quer dizer, a corda está esticada. Quer ver um exemplo de tensão? Um violão, né? Uma guitarra, um contrabaixo. A tensão na corda ajusta a afinação da corda, a frequência que ela vai vibrar. É a tensão na corda. Aquilo é o tensionamento, a força que puxa, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma força puxando. Esquece o fato de que na física moderna o pessoal diz que não existe força gravitacional. Deixa isso para lá, isso é papo de outra história. Vamos continuar na física antiga, de 200 anos atrás, que é a mais fácil da gente lidar. Então, na física, disse que a força de ação da gravidade, a aceleração da gravidade, provoca uma força. Essa força aqui é o peso do objeto, né? Então tem uma força aqui assim, né? E
Por causa disso, existe uma tensão na corda. A corda sofre uma tensão puxando para um lado, pela gravidade, e puxando para o outro. Então, tem o peso e tem a reação ao peso, porque, afinal de contas, essa estaca de madeira, por exemplo, ou de aço, ela está parada. Então, como ela não está em movimento, existe uma força contrária, que é aqui de contra a parede, puxa para cá, reage para lá. Então, existe uma força aqui assim, tem uma reação da parede aqui assim, para empurrar de volta, né? Mas o que importa disso é a tensão, que é essa força que está mantendo a corda esticada. Então, tensão sempre existiu. Então, agora que você reviu isso aqui, esquece isso aqui. E o que é a tensão elétrica? A tensão elétrica é uma força que atrai cargas elétricas. Então, por isso, é uma força elétrica, uma tensão elétrica. Essa força de atração, ninguém tem noção do que é, ninguém sabe o que é. Estuda-se muito, usa-se muito, você vê uma luz acesa, você vê um motor girando, um ventilador. Nós estamos aqui usando eletricidade para transmitir esse som e essa imagem e chegar até vocês através de um campo eletromagnético, daqui do telefone pela rede Wi-Fi, um campo eletromagnético, quando chega no roteador, vai por um sinal de alta frequência pelo cabo, ou por luz pela fibra ótica, até chegar na casa de vocês, mas na ponta da história, quando você me vê, você está vendo uma luz que é o resultado de uma ação de um campo elétrico, né? Até mesmo o LCD, né, iluminado por LEDs atrás da tua tela aí de telefone celular, ou da tela do teu computador, ou do televisor, se você estiver me assistindo no televisor, é possível. Então, o LCD, o cristal líquido, o display de cristal líquido, o visor de cristal líquido, ele atua gerando a imagem, as moléculas giram ali dentro na estrutura cristalina, essa estrutura que é uma estrutura orgânica, um material orgânico, é uma molécula orgânica, uma molécula à base de carbono, né? E essa estrutura, quando recebe tensão, ela gira, e dependendo do ângulo que ela gira, ela deixa passar mais ou menos luz, que está vindo dos LEDs lá no fundo. Então, tudo isso é elétrico, tudo isso são forças de atração e repulsão, né? Você já sabe, já ouviu falar que cargas de polaridade contrária se atraem, cargas de mesma polaridade se repelem. Ninguém sabe por quê, não adianta. Você pode perguntar para qualquer físico, o mais experiente, o mais experimentador de todos os físicos, o mais teórico de todos os físicos, vai dizer, como não? Todo mundo já sabe? Não, ninguém sabe. Existem teorias que são, aspas, comprovadas, nada é comprovado, de fato, né? No fundo, ninguém sabe nada, ninguém sabe a razão disso. Mas o fato é que esse negócio de atrair e repelir, ele existe se você pegar uma caneta, melhor que fosse uma caneta Bic, de plástico, né? Se você pegar pedacinhos de papel, pega um papel bem fininho, né? Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer uma demonstração rápida aqui, ó. Tá vendo esse pedacinho de papel aqui? Bem fininho, né? Eu vou pegar esse pincel e vou atritar aqui nos meus poucos cabelos, né? E vou ver se dá certo. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Por que ele está puxando o papel? Deixa eu fazer de novo. Ó, como é que ele atrai o papel? E está pouquinho. Normalmente eu faço essa experiência em sala de aula, a ponto de atrair os pedacinhos de papel. Eu esfrego bem na camisa, por exemplo, e ele atrai o papel,
atrai pedacinhos de papel, e aí eu faço uma brincadeira que eu coloco assim para cima, os pedacinhos de papel, e vou batendo no pincel, e até que as cargas elétricas do pincel fiquem com a mesma polaridade. O papel que está em polaridade oposta, ele acaba adquirindo a mesma carga elétrica. Aí você vê o pedacinho de papel ficar em pé. Se você insistir, você vê o pedacinho de papel voar, levantar voo. Não é saltar porque eu bati, não. Ele é repelido pelo plástico do pincel, porque eles ficaram com a mesma polaridade. Bom, mas o objetivo não é esse. O objetivo é dizer que existe uma força de atração de cargas elétricas que se chama tensão elétrica. Qual é a natureza dela? Ninguém sabe. O nome elétrica, o nome elétrica vem de elétron, com um K mesmo, elétron, assim. Em português teria acento, mas é assim mesmo, elétron, com K. O elétron, em grego, significa âmbar. Para quem não sabe o que é âmbar, é a mesma coisa, elétron e âmbar, né? Elétron e âmbar. Âmbar é uma resina, é uma seiva de planta, né? Deixa eu ver um bom exemplo. Quem viu Jurassic Park, né? O filme, que aquele senhor tem um mosquito, na ponta da bengala dele tem uma bola que parece uma bola de acrílico, e dentro da bola tem um mosquito que estava fossilizado. O que foi isso? Ele encontrou uma bola de resina, de âmbar, de resina de árvore. Quando a casca da árvore é ferida por envelhecimento, ou alguma pancada, vento, etc., quando há um ferimento na casca de uma árvore, várias árvores jogam um pouco de seiva para fora. E algumas dessas árvores, essa seiva, ela se cristaliza, transformando-se no que parece ser uma resina de acrílico. Tem a mesma aparência, um tom dourado, né? Transparente, mas dourado. E no caso da história lá, a resina desceu e engoliu um mosquito que estaria pousado na árvore, né? Então, lá, né, na ficção do filme, o mosquito teria mordido alguns animais pré-históricos, o mosquito era pré-histórico, ele mordeu, o sangue ficou retido nele, ele foi fagocitado, né? Não se pode dizer isso, mas quase isso. A resina engoliu o mosquito e prendeu o mosquito dentro da bola de seiva que secou e virou uma resina. E lá na ficção, ele abre, então, pega o mosquito e pega o DNA do dinossauro em que o mosquito teria mordido. E daí ele recria os dinossauros. Mas voltando à resina, o âmbar é aquilo. Então, é muito comum se coletar em florestas uma barra de resina, de âmbar, né? Muito comum, junto da casca da árvore. Muito comum isso. E esse âmbar, ele tem uma propriedade interessante que, ao ser atritado por um pedaço de tecido, lã, por exemplo, ou algum tecido seco, ele atrai objetos, né? Atrai folha de papel, atrai folha de árvore e atrai um ao outro. Se você atritar um e aproximar de outro pedaço de âmbar pendurado com um fiozinho bem fininho, né? Um atrai o outro. E então aí começou o estudo da força de atração do elétron, do âmbar. E passaram a dizer que ali, mais tarde, passaram a dizer, já na física, no início da física de eletricidade, passaram a dizer que ali havia cargas elétricas, as cargas do âmbar, né? E daí vem carga elétrica. E a força de atração, que não se sabe exatamente o que é, a eletrização por atrito, ela hoje se supõe que seja arrancar elétrons, pôr elétrons em outro material, tirar elétrons de um material para o outro, e isso, se você tira elétrons de um material, esse material fica positivo. Então, você esfrega determinado material um no outro, e pela diferença de eletronegatividade de um material e de outro, você transfere elétrons de um para outro. Então, um fica positivo
e o outro fica negativo, e aí eles se atraem, né? Então, existe o eletroscópio, por exemplo. O eletroscópio de folhas de ouro, são duas folhazinhas de ouro, bem fininhas, colocadas dentro de um vidro, e quando você coloca alguma coisa eletrizada próximo na parte superior dele, as cargas elétricas, se tiverem presentes, positivas ou negativas, elas vão passar para as folhas de ouro, e as folhas de ouro abrem uma para a outra, repelidas, porque estão com a mesma carga elétrica. Então você sabe que existe presente ali, naquele material, carga elétrica, porque dentro do vidro as duas folhas de ouro se afastam. Então você pode procurar aí na internet o elétron, o âmbar, né? E pode procurar o eletroscópio. Eletroscópio. Existe, inclusive, eu já fiz há muitos anos, um eletroscópio com transistor de efeito de campo. Eu fazia com válvulas eletrônicas também, quando era garoto, e fica muito fácil. Você aproxima a mão e você vê a medida, um ponteiro indicando que tem carga elétrica, né? Às vezes até um multímetro você consegue fazer isso. Se você pegar a ponta de prova de um multímetro, eu agora aqui não vou ter nada para atritar suficientemente, mas se você pegar um multímetro, ligar na escala de tensão aqui, né, e botar, por exemplo, na escala mais baixa de tensão que tem aqui, que é de 200 milivolts, né, e você aproximar alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu vou aterrar isso aqui em mim, né, vou colocar aqui na pele o negativo, né, ó, veja que na hora que eu coloco a mão aqui, aparece uma diferença de potencial que é do meu corpo mesmo, né? Mas veja, vamos tentar aqui, eu vou atritar aqui o pincel que é de plástico e vou aproximar. Não aconteceu nada. Se eu encostar, não aconteceu nada. Então, infelizmente, nesse caso aqui, não deu, não é suficiente. Mas ele marcaria uma variação de campo elétrico aproximando aqui, né? E ele mostraria uma pequena variação. Está mostrando aqui, até talvez seja já a eletrização, mas não dá para mostrar aqui. Bom, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, mesmo que eu não tenha conseguido mostrar. Então, procurem um eletroscópio, se quiserem procurar ver alguma coisa a respeito. Muito bem. Então, essa tensão, essa força de atração elétrica, ela existe, por exemplo, numa pilha, uma pilha elétrica, né, que eu já havia dito que Alessandro Volta tinha descoberto essa capacidade dos metais, ele juntando um disco de zinco, Zn, uma rodela de feltro com ácido sulfúrico, H2SO4, diluído em água, né, para não ficar tão forte, senão ele é corrosivo demais, e outro disquinho de cobre, né? E quando ele ligou um fio de um para o outro, o fio aqueceu, gerou calor. Essa geração de calor foi atribuída à passagem das cargas elétricas do disco de cobre para o disco de zinco. Eles imaginaram que vinha de cima para baixo, né? E daí nasceu o sentido convencional das cargas elétricas. O que está em cima, em física, tem maior energia potencial, então está mais positivo. Então, algo que vem de cima para baixo, em física mecânica, vem de uma energia potencial maior para uma menor. Vem de uma positiva para uma menos positiva ou negativa, né? E aqui eles fizeram a mesma coisa, como vinha de cima para baixo, então eles atribuíram o sentido das cargas elétricas, foi chutado, foi arbitrado, então foi convencionado. Então veio o sentido convencional. E essas cargas elétricas, cargas elétricas, que ninguém sabia o que era, hoje já se supõe o que seja, que seriam os elétrons passando no material de um ponto mais positivo para um ponto menos negativo, aliás, o elétron passando do negativo para o positivo, que é o sentido real da corrente elétrica, né? Mas
essas cargas elétricas, repara, primeiro, elétricas, vem por quê? Por causa do elétron, do âmbar, da força de atração do âmbar quando atritado. Cargas, porque tinham que dar um nome qualquer, né? E deram cargas elétricas, partículas, supuseram ali que haviam partículas que passavam de um lado para o outro, não se sabia exatamente, mas era fácil de perceber que passava alguma coisa, porque aquecia o fio. Então, quando botava a mão, aproximava a mão, percebia que o fio aquecia. Inclusive, os primeiros medidores de corrente elétrica, amperímetros, eles eram térmicos. Então, eles pegavam um fio, esticavam um fio, botavam uma mola, mantendo esticado, e um ponteiro preso no fio. Quando passava a corrente elétrica, ele aquecia, esticava e o ponteiro andava, porque o fio aumentava de comprimento, puxado pela mola. Então, eles faziam uma escala e aí, então, eles mediam a corrente elétrica. Isso é o início da medida das cargas elétricas circulando no circuito. Então, tem que ter um caminho do positivo para o negativo para que as cargas elétricas passem. Então, a corrente elétrica é o movimento das cargas elétricas. A tensão elétrica é uma força eletromotriz. Aqui, eletro é das cargas elétricas, do elétron, e motriz é de movimento. Então, a força que dá movimento às cargas elétricas. E as cargas elétricas em movimento, você chama de corrente elétrica. Então, as cargas elétricas passando aqui, você chama de corrente elétrica. Muito bem. Então, isso daqui era observado pelo calor gerado no fio. Sabia-se que passava alguma coisa ali. Numa pilha, eu tenho uma pilha aqui. Uma pilha comum tem uma força elétrica de 1,5 volt. E qual a corrente dela? Bom, a tensão dela é de 1,5 volt. É uma força que atrai as cargas elétricas. E qual é a corrente de uma pilha? Não tem corrente nenhuma. Eu não estou vendo uma conexão entre o positivo da pilha e o negativo da pilha. Então, nesse instante, não existe corrente nenhuma. Mas existe uma força ali elétrica gerada pela reação química, e na reação química, lá dentro, dois materiais separam cargas positivas e negativas. Então, eles arrancam elétrons de alguns materiais e acumulam em outros materiais, né? E então um lado tem elétron sobrando e o outro lado tem elétron faltando, né? O lado que tem elétron faltando é o que fica ligado lá em cima, que é o positivo. E o lado que tem elétron sobrando é o lado que fica ligado embaixo, que é o negativo. E, por convenção, se você pegar um fio condutor de eletricidade, pode ser prata, pode ser cobre, pode ser ouro, alumínio, e vai por aí à frente. Aqui é o melhor de todos, os condutores partindo para o pior, é nessa ordem. Depois eu vou dar uma demonstração, melhor, demonstração não, mostrar o cálculo de resistência elétrica baseado nos materiais. E eu vou mostrar a sequência, né? Então, o melhor condutor aqui é a prata, depois é o cobre. O ouro está em terceiro lugar na qualidade de condução de cargas elétricas, depois vem o alumínio, depois vem o zinco, depois do zinco vem o chumbo e de que mais? Já falei do cobre, ferro, né? Ferro nem é um bom condutor, né? A resistência dele à passagem da corrente elétrica é muito alta. Então, o material que apresenta menor dificuldade à passagem da corrente elétrica é a prata, depois o cobre, depois o ouro, depois o alumínio, nessa ordem, né? Você encontra a resistividade nos livros nessa ordem, mas depois a gente volta a falar disso. Então, um fio de material condutor de eletricidade, um metal, ligado do positivo para o negativo, as cargas elétricas que estão aqui no positivo são atraídas pelo negativo. No sentido convencional é esse aqui, ó, sentido
convencional. Ficou mal? Ficou. Sentido convencional. E o sentido real são os elétrons vindo do material do lado negativo, as cargas elétricas negativas passando em todos os átomos como se fossem elos de uma corrente. Então, imagine, eles acharam que o que circulava, as cargas elétricas que circulavam no fio condutor, elas circulavam como se elas existissem. De fato, elas já existem. As cargas não saem daqui e vêm para cá. Elas já existem no fio, na temperatura ambiente. O que a pilha faz é empurrar cargas aqui e puxar cargas do lado de cá. Então, elas todas andam. E existe uma velocidade de reação para isso. As pessoas, há 200 anos atrás, achavam que as cargas elétricas atuavam como se fossem elos de uma corrente. Então, imagine uma corrente no chão, corrente mesmo, corrente de amarrar cachorro, os elos de uma corrente, né, de metal, ou de plástico, o que você quiser. Os elos presos de uma corrente na outra, né, quando você puxar um elo, o outro elo vem. Então, é como se o fio tivesse vários elos das cargas elétricas. Quando você puxa uma e empurra a outra aqui, todas as cargas andam ao mesmo tempo. Depois descobriram que não, que havia uma velocidade de propagação e que, no máximo, essa velocidade de propagação, hoje em dia, supõe-se que seja o limite a velocidade da luz, né? Quando está num fio, essa velocidade é mais baixa. Por exemplo, quando você pega um cabo coaxial, aquele cabo branco que conecta a TV, o sinal da TV, né? Ou você talvez tenha uma antena em casa apontada para o Sumaré ou apontada para Campo Grande, aqui no Rio, né? Onde estão as repetidoras. Tem outra repetidora, por exemplo, na Freguesia, no morro ali da igreja da Nossa Senhora da Pena, tem umas torres ali que são de transmissão digital. Lá no Itanhangar, na Barra da Tijuca, também tem umas torres de transmissão digital para aquela área. Então, as antenas apontadas para o transmissor, né, são antenas direcionais, elas captam essas ondas, né, e vem da antena para o televisor através de um cabo que tem um condutor no meio e um condutor em volta e depois uma capa de plástico. Você deve estar acostumado a ver aquela capa de plástico branca, né, que é o cabo coaxial, é o RG6, que tem impedância característica, impedância própria de 75 ohms. Outros cabos coaxiais, muito usados também, têm 50 ohms de impedância, né? Eu vou tentar mostrar aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é um conector de cabo coaxial, né? Aqui foi feita uma gambiarra. Então, esse aqui é um conector, é um plug PL 259, acabou de cair no chão. Então, esse aqui está soldado aqui, depois a malha dele é soldada nessa janelinha aqui assim. Então, isso aqui é um pedaço de cabo coaxial. E no cabo coaxial, a velocidade de propagação das cargas elétricas é mais baixa do que a da velocidade da luz. No cabo coaxial branco, por causa do isolante usado no meio, ela é cerca de 82% da velocidade de propagação no espaço. A velocidade de propagação no espaço livre de uma onda eletromagnética, luz ou qualquer outra onda eletromagnética, é de 300.012 quilômetros por segundo. 300.012 quilômetros por segundo. Vale a pena aqui, ó. 300.012 quilômetros por segundo. É a velocidade da luz. É a velocidade das cargas elétricas na maior velocidade que elas conseguem se propagar, que é igual à da velocidade da luz. Elas se confundem, né? Luz e energia pura, tudo isso se confunde muito com cargas elétricas, né? Então, no caso do cabo coaxial, esse cabo RG6, que é esse cabo branco, é 82% dessa velocidade. 3 vezes 8, 24, então dá lá 240 mil quilômetros por segundo, né? O RG
8, por exemplo, que é um cabo muito usado por radioamadores, RG213, RG213, né? Tem de 82%, e tem de 66%, 67% de velocidade de propagação. Isso é causado pelo tipo de material isolante que fica em volta do condutor. Então, as cargas elétricas, quando passam na superfície do condutor, eles têm um efeito da ação do material isolante que está ali em volta, né? Uma antena colocada no ar, ela tem uma velocidade de propagação de 94% da velocidade da luz. Então, ela é, inclusive, um pouquinho menor no seu comprimento de onda, exatamente 6%, exatamente porque a velocidade de propagação num fio colocado no ar, assim, na atmosfera, esse fio tem a velocidade de propagação de 94% da velocidade da luz. Então, para ter um comportamento elétrico equivalente a meia onda, depois vocês vão estudar isso em telecomunicações, para ter o comprimento equivalente, para a construção da antena, reduz-se 6% no comprimento dela, que é causado pela velocidade de propagação no fio, um pouco mais baixo do que no espaço livre, né? Muito bem. O que interessa isso? Nada. Nada disso interessa. O que estava interessando aqui é que eu estava falando que a tensão elétrica, ela existe, essa força existe por causa da reação química lá dentro, mas não necessariamente existe uma corrente elétrica circulando, né? Então, quando você fala em corrente elétrica, né, você está falando de algo que há 200 anos atrás eles achavam que era uma corrente mesmo, que as cargas elétricas estavam presas umas às outras no fio, como se fossem elos de uma corrente. Então, imagina, você coloca uma corrente no chão e você puxa o primeiro elo. Todos os elos andam, né? Então, eles achavam que todos andavam ao mesmo tempo. Só mais tarde é que se descobriu que não. Tem uma velocidade de propagação desse efeito, né? Então, eles acharam assim, ele se parece com uma corrente, se eu puser uma força lá empurrando e aqui puxando, a corrente se arrasta. Então, imagine essa corrente no chão. O que é resistência? Resistência era o nome dado ao atrito. Então, hoje em dia, quando você estuda física, que você estuda plano inclinado, um objeto num plano inclinado, colocado num plano inclinado, aí você coloca assim e vai no máximo a 45 graus, que é quando o coeficiente de atrito chega no máximo igual a 1, etc. E aí, se você puser a 45 graus, o objeto desliza. Tudo isso, atrito, antigamente, não faz tanto tempo assim, há 50, 60 anos atrás, era chamado de resistência ao movimento. Então, eles associaram que quando a corrente elétrica, quando a corrente era arrastada, por causa do efeito físico de uma corrente real, uma corrente de elos sendo arrastada, a dificuldade de arrastar uma corrente era uma resistência ao movimento. E eles perceberam que o calor gerado por uma corrente, se você pegar uma corrente, largar no chão e arrastar ela, sair arrastando, o atrito dela com o chão vai aquecer ela. Quando eles perceberam que gerava calor quando você ligava um fio do positivo para o negativo, imediatamente eles associaram uma coisa a outra. Que o calor gerado ali era por causa do atrito das cargas elétricas no fio, a resistência. Então, daí vem o nome resistência elétrica. Então, veja, vou apagar esse negócio aqui. Já sabe que tensão é uma força que dá movimento aos elétrons, já sabe que correntes são as cargas elétricas se movimentando no sentido convencional do positivo para o negativo, e resistência é a dificuldade que as cargas elétricas têm de passar no fio. Por isso chama-se resistência. Então, veja só, olha que coisa curiosa. Tensão era uma coisa da física mecânica, que eles adaptaram a ideia para o mundo da eletricidade. Corrente. Era corrente de amarrar cachorro. Então, eles imaginaram que as cargas elétricas no fio eram como se fosse, comportavam-se como se uma corrente estivesse sendo arrastada. E resistência era o atrito da corrente sendo arrastada. Gerava calor, difícil de arrastar,
né? Quanto maior fosse a resistência, quanto maior fosse o atrito, mais força você tinha que aplicar, para passar a mesma corrente, arrastar a mesma corrente, se a resistência é mais alta. E aí um cara, George Ohm, descobriu que a proporção entre a intensidade das cargas elétricas circulando é diretamente proporcional à tensão, à força. Quer dizer, quanto mais força você aplica no circuito, aumenta a quantidade de cargas elétricas passando naquele fio por segundo, né? E a resistência é a dificuldade. Então, quanto maior a tensão, quanto maior a força, maior era a corrente. Quanto maior fosse a resistência, menor era a corrente. Então, era diretamente proporcional, inversamente proporcional. A partir daí é que se fez as medidas em ampere, ohm, deixa eu tirar isso aqui, ohm, ampere, ohm e volt, de Alessandro Volta, né? George Ohm, ampere que eu não lembro, acho que era André, né? Em francês, não lembro agora, mas é algo assim. Procura aí na internet, já existe internet, já existe o São Google, né? Cuidado, porque às vezes você pega informação errada, né? Mas essa era a relação da tensão, da corrente, da resistência. E aí simbolizaram essas coisas, né? A tensão, a força, para representar a pilha de Alessandro Volta, 2 disquinhos. O disco maior, onde tinha maior energia, o potencial maior, o traço maior, e o traço menor, onde tem o menor potencial. Então, o traço maior é o positivo, o traço menor é o negativo, né? E ligado no caminho, um fio condutor, e aqui representada a sua resistência elétrica, a dificuldade a passar da corrente elétrica, R, e as cargas elétricas, a intensidade de cargas elétricas, I, circulando por segundo aqui, era a relação entre a tensão e a resistência. Então, a intensidade corrente é a tensão dividido pela resistência, né? Daí é que se chegou a lei de Ohm, né? Muito bem. Fixada a imagem, ninguém entendeu nada do que eu falei, né? Muito confuso esse negócio todo, né? E aí, então, vamos fazer aqui um probleminha para vocês acompanharem a ideia. Diferença de conexão terra e massa, eu vou falar disso já já, antes do final da aula. Quero demonstrar umas coisas, mostrar umas coisas. Então, imagine o seguinte, eu pego uma tomada, vou pegar a tomada aqui. Tem um buraco aqui, tem um buraco aqui, tem um buraco aqui. Aqui embaixo está escrito Piau, só porque eu quero, né? Então está aqui, Piau. Você já sabe que o da direita é o fase, o da esquerda é o neutro e o do meio aqui é o terra. Já sabe o que é o terra, né? Vai ligado, né? Não vou dar cola agora, porque ainda tem gente que ainda não entregou a prova, então não vou dar cola, né? Vai ter que olhar o vídeo, vai ter que assistir a aula. Muito bem. Então você já sabe o que é o fase, o que é o neutro, o que é o terra. O neutro é o fio da rede elétrica que não dá choque. Se tu botar a mão nele, não dá choque. E ele não dá choque porque ele está ligado ao solo, em vários lugares na rua, na entrada das casas, no poste onde tem um transformador. E como você está pisando no solo, se você botar a mão nele, não tem diferença de potencial elétrico entre você e o fio neutro, por isso que não passa corrente elétrica e é por isso que você não leva choque quando botar a mão no fio neutro, né? É fácil. Você pega cadê ela? Você pega aquela lampadinha de teste, a lâmpada neon, bota o dedo aqui, enfia na tomada, se a lâmpada acender,
é porque é o fase. Se não acender, é porque é o neutro. E aí, se você tiver em dúvida, você faz o seguinte: você pega um copo d'água, um prego, tira o sapato, joga a água no chão, pisa em cima, pega o prego e enfia na tomada. Se você berrar, é o fase. Se você não berrar, é o neutro, né? Ou terra, porque o terra também está ligado à terra, né? Então, tem uma diferença entre terra e neutro, né? Porque o neutro é o fio que vem da rede elétrica e ele é ligado à terra. O fio terra, não, o fio terra é um fio separado que vai ligado ao solo e vem até aqui só para proteção do equipamento. Eu tinha mostrado que eu podia até usar o neutro como proteção, né? Mas não era recomendado. Muito bem. E o fase é o outro lado do gerador, é o outro lado da pilha, que fica trocando de polaridade 60 vezes por segundo. Daí a frequência da rede elétrica é 60 Hz. Acabei de dar cola para a questão da prova. Mas o importante é que vocês decorem isso. Muito bem. Então, por que o fase dá choque? Porque dos dois terminais do gerador, existe uma diferença de potencial de um para o outro. Então, se você pegar um deles e ligar no solo, o outro passa a ter 127 volts em relação ao solo. Você está pisando aqui no solo, você está pisando no zero. Quando tu vem, bota o pé aqui no solo e bota a mão aqui no fase, passa uma corrente elétrica da tua mão pelo corpo até o pé. E aí tu toma um choque, né? É isso. Isso é que é o choque elétrico. São as cargas elétricas passando no teu corpo. Existe uma pergunta clássica que todo mundo sempre faz. O que mata? É a tensão ou é a corrente? Bom, é a corrente. Mas se não tiver tensão, não tem corrente. Então o negócio é meio confuso, a pergunta é meio idiota. Mas cabe uma pergunta assim: quanto de corrente que o corpo humano suporta passando pelo corpo sem que você morra? Pronto. Agora sim, essa é uma pergunta decente. Então eu vou mostrar um exemplo. Quando você usa essa lampadinha de teste aqui, que você bota o dedo aqui, coloca na tomada e a lampadinha acende, passa uma corrente aqui que seja talvez aí 10 microampere, uma corrente muito pequenininha. Aliás, eu tenho que falar disso depois, né? Eu tenho que falar de unidade, a unidade, quilo, mega, giga, tera, peta, hexa. E para baixo, mili, micro, nano, pico, fento e ato. Eu tenho que falar disso aqui, inclusive porque teve um aluno que até acertadamente colocou que a corrente no LED lá no problema era de 10 centiampere, 10 centésimos de ampere. Está correto, mas a gente não usa centésimos de ampere. Então, embora o aluno, não lembro quem foi, mas eu já tinha olhado isso, né? Ele escreveu lá que a corrente era 0,010 ampere. E aí ele disse que era 10 centiampere, exatamente, como se fossem centavos, né? Aliás, era ao contrário. Será que ele errou? Era 1 centiampere. Será que ele botou 10? Bom, depois eu vou ver. Mas mesmo assim, a visão dele está perfeita. Foi ótimo ele ter escrito isso, né? Ter respondido dessa maneira, porque me obriga a falar disso aqui, né? Eu ia falar de qualquer maneira, quando eu falasse de corrente, resistência, frequência e etc., mas fica aí guardado. Então, imagine que você pegou a tomada da Piau na parede, está energizada. Energia é tudo aquilo que você não sabe o que é. Você chama de energia. É porque você não sabe o que é. Força, né? Então, você vê a Patrícia Travassos lá no canal GNT, né, falando da energia das pedras, a energia da música. Porque você não sabe o que é. Não tem energia, não tem força nenhuma, não tem nada. A pedra é um ser inanimado. No máximo, ela tem reação química. Quer ver energia? Açúcar. Açúcar tem energia. Você come açúcar e o açúcar dá energia para teu cérebro queimar a energia e guardar na cintura também, aqui na papada, né? Você guarda energia em vários lugares, o açúcar convertido em energia.
né? Então, você pega uma lâmpada, eu vou pegar uma lâmpada antiga, eu sou antigo, então eu sou velho e antigo. Velho eu sou mesmo, antigo mais ou menos. Aí você pega uma lâmpada, aqui tem uma lâmpada, mais ou menos, né? Bateu um vento aqui, ela está meio torta ali, mas tudo bem. Aí, lá dentro, você vê assim, um fiozinho rígido, outro fiozinho, e um fiozinho chamado de filamento. Filamento é um diminutivo de fio. É um filamento, é um fio pequenininho, né? E um lado dele, lá por dentro você não vê, mas ele é soldado aqui embaixo. Dá para ver que tem uma solda aqui na ponta. E o outro lado, ele vem aqui, sai do vidro e é soldado aqui na lateral. Então você verá na rosca da lâmpada, no soquete. Aliás, aqui não é soquete, é plug, mas vou escrever soquete E27, é o padrão, né? Aqui é a rosca. Rasca não. Rosca E27. E o soquete onde você atarracha é o E27, né? É o padrão. Então, um lado aqui é de alumínio, inclusive, na maioria das vezes, que é mais barato, né? Em vez de cobre ou latão, então é mais barato colocar de alumínio aqui. Antigamente era de latão. Latão é a mistura de zinco e cobre, na proporção de 30% de cobre e 70% de zinco. Eu aproximei, né? Às vezes é 33,333, 66,60, etc., né? Bom, então, um condutor está ligado aqui assim, ó, tem uma parte escura, geralmente escura ou branca, de plástico isolante, né? Que é para não fazer contato daqui com essa parte aqui. Então, tem um isolante aqui. Então, se você pegar um fio, ligar um fio daqui até esse metal e outro fio daqui até o contato da solda aqui embaixo, o que vai acontecer? A lâmpada vai acender. Acendeu. Imagine que a tensão da rede aqui seja no Rio de Janeiro, 127 volts, 60 Hz. Ela troca de polaridade 60 vezes por segundo, não faz diferença, porque eu já disse que o valor eficaz é de 127 volts, então o que produz efeito de iluminação, energia, calor, é a tensão de 127, mesmo ela trocando de polaridade, indo a 180, o valor que produz efeito é 127 volts, então é ele que a gente vai usar, né? Aí eu pego uma lâmpada que a potência dela é de 100 watts. Por favor, não diga watt. Se já tiver, e com certeza tem, pessoas aqui na aula que já trabalham na área e talvez estejam cansados de ouvir e de falar watt, 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 watt. Vou botar entre aspas, watt, ou watts, pior ainda, né? Watts, né? Tá errado. O cara, James Watt, que foi inventor da máquina a vapor, ele nasceu na Inglaterra. O nome dele na Inglaterra era James Watt, né? É muito engraçado, eu sempre falo isso, talvez já tenha falado em outra aula. Você deve assistir, por exemplo, eu estou recomendando, o Manual do Mundo, do Iberê Tenório, né? E tem um episódio do Manual do Mundo que ele pega um multímetro desse e ele mostra como utilizar. Muito interessante. Vocês devem assistir porque é muito interessante. E quando ele fala na potência, ele usa a expressão watt. Porque a lâmpada tem tantos watts, tarari, tarará. Aí chega um determinado momento do vídeo, muito engraçado, para mim é engraçado, né? Embora não tenha graça nenhuma, em um determinado momento do vídeo que ele diz assim, não, porque a medida em watts da potência em homenagem a James Watt. E aí ele fala corretamente. Então não é watt, pelo amor de Deus, é o watt. Então eu tenho uma lâmpada de 100 watts com uma tensão de 127 volts. Então ela foi feita para
ligar numa tensão elétrica de 127 volts e, quando ela estiver ligada lá, ela vai produzir uma potência de 100 watts. Muito bem, o que é potência? Não sei. Potência é aquilo que vai gerar trabalho, vai gerar energia, a energia vai se transformar em um trabalho. Aí você chama de potência. Então, a potência, né? Você gostou da explicação? Horrível, né? Então, a potência P é a tensão elétrica vezes a intensidade de corrente elétrica. Então, veja só, eu sei qual é a potência da lâmpada, 100 watts. Eu sei a tensão da rede elétrica, 127 volts. Isso multiplicado pela intensidade de corrente. Então, se eu dividir, se eu trouxer para cá dividindo 100 watts dividido por 127 volts, isso dá aproximadamente, deixa eu botar aproximadamente 0,8 ampere. Essa é a intensidade de corrente elétrica, 0,8 amperes. Se você dividir 100 por 120, se fosse por 125, daria 0,8, certinho, 1/8, né? Mas é 127, então dá 0,796, não sei o que lá, arredondamento. Depois vou falar de arredondamento. 0,8 ampere. Muito bem. Então, a corrente elétrica que passa aqui, trocando de polaridade 60 vezes por segundo, é uma corrente eficaz. Então, aqui, ó, é um I eficaz de 0,8 ampere. Essa é a intensidade de corrente elétrica que circulou pela lâmpada, por causa da resistência da lâmpada. Porque a lâmpada, aquele fiozinho ali, o filamento de tungstênio, né? Deixa eu ter aqui, tungstênio, ele tem uma resistência à passagem da corrente elétrica, que quando as cargas elétricas passam nele, como ele tem uma resistência muito alta, ele esquenta muito, né? Se fosse de cobre, daria até para fazer, usando a resistência do cobre, que não é tão alta. Mas o que aconteceria? No cobre, a temperatura de fusão do cobre, para ele derreter, é baixa comparado com o tungstênio. Eu não lembro agora, mas a temperatura de fusão do tungstênio é muito alta. Então, ele é ótimo para fazer lâmpada, né? Porque você pode passar uma corrente por ele que provoque muito calor nele, a ponto de gerar luz, né? E ele não vai arrebentar. Se fosse de cobre, ele arrebentaria. Se fosse de alumínio, ele arrebentaria, né? Então, ou é a liga de níquel-cromo no chuveiro elétrico, por exemplo, para ficar barato, em vez de usar tungstênio, que é um fio grosso, comprido, né? No caso do chuveiro elétrico. Então, eles usam uma liga de níquel e cromo, que tem uma resistência alta, e essa liga tem uma temperatura de fusão alta também, né? Na lâmpada também daria para usar níquel e cromo, mas o tungstênio é melhor, né, para a lâmpada. E como usa pouquinho, então usa-se na lâmpada. Essa lâmpada está proibida, né? Porque a eficiência dela é muito baixa. Dizem que é da ordem de 15%, 20%. Então, desses 100 watts, né, apenas 20% são transformados em luz. Na verdade, 80%, 80 watts é transformado em calor e 20 watts é transformado em luz. Aí você tem aquelas comparações de lâmpada fluorescente de tantos watts, equivale a tanto da lâmpada incandescente, a de LED melhor ainda, etc., porque a lâmpada de LED, a quantidade de calor gerada é muito pequena. A lâmpada fluorescente também é pequena, comparado com essa daqui. A quantidade de calor que ela gera aqui é mais do que um ferro de solda, né? 80 watts é muito mais. O ferro de solda clássico é 30 watts ou 40 watts, ou até 60 watts. Você vê que uma lâmpada de 100 watts gera mais calor do que um ferro de solda grande, né? A ponto de seguinte, não pode botar a mão. Queima a tua mão, arranca a tua pele, né? Então a temperatura é muito alta, a eficiência dela é muito baixa, mas eu gosto da luz, eu gosto da qualidade da luz. Eu, quando uso lâmpadas de LED ou mesmo fluorescente, eu prefiro usar a cor mais morna,
mais próxima do amarelo, cerca de 2.500, 3.000 Kelvin, que é aquela luz mais amarela. Essa que está aqui é 6.400 Kelvin. Eu fiz testes aqui, comprei lâmpadas de 80 watts fluorescente, 2 lâmpadas de 80 watts fluorescente. Depois de testar muita coisa, parei com uma de 34 watts, essa que está iluminando aqui, que ilumina bem o quadro, né? Dá uma tonalidade boa, dá uma visibilidade boa, até está estourando um pouco aqui em cima, né? Quando eu entro aqui, até melhora. Não, piorou. Tudo bem. Então, eu testei lâmpadas de 80 watts e acabei ficando com essa de 34. O meu rosto não fica bem iluminado, mas ninguém está preocupado em ficar olhando para a minha cara mesmo, né? Então, tudo bem. O importante é a nitidez aqui, né? Muito bem. Então, aqui, 100 watts, 127 volts, deu uma corrente de 0,8 ampere. Né? Aprendeu como é que se faz a conta? Muito bem. Então, imagine tua casa, hein? Imagine tua casa. Você usar... Agora ninguém usa mais, né? Agora todo mundo ou usa fluorescente ou LED. Né? Tem uma lâmpada moderna, eu vou desenhá-la aqui. Aliás, eu acho que eu tenho uma aqui embaixo, mas tudo bem. Então, guardou aqui, peguei a potência, dividi pela tensão, achei a intensidade corrente. Vamos prosseguir. Então, a corrente fica indo e vindo, para um lado e para o outro. A rosca do soquete aqui é 27, é o padrão. 100 watts, 127 volts, deu uma intensidade de corrente elétrica de 0,8 ampere. Né? Muito bem. E qual é a resistência da lâmpada? Qual é a resistência da lâmpada? A intensidade de corrente elétrica é a tensão dividido pela resistência. Então, vamos lá. A intensidade de corrente elétrica é 0,8 ampere, 127 volts, dividido pela resistência, que eu não sei o valor, né? Não sei qual o valor da resistência. Então, passa a resistência para aqui para cima, passa a resistência para cima, passa o 0,8 ampere para baixo, 127 volts dividido por 0,8 ampere. Não tenho a menor ideia quanto é que dá isso, mas acho que era 140, 150 ohms. Vamos fazer a conta aqui rapidinho. Aguenta aí, aguenta aí. Vai embora não. Vai embora não. Está aqui a calculadora. Isso o computador faz rápido, né? Então, eu tenho ali 127 volts dividido por 0,8. Então, dá 158,75 amperes. Essa conta deu 158,75 amperes. Não, ohms. Ohms. Vamos botar aqui. Ômega. Vamos botar o ômega. Você arredondando para cá, para essa casa, você olha a casa seguinte e vê se é maior, 5 ou maior, você joga mais um para cá. Então, 159 ohms. Se você quiser arredondar aqui, para essa casa aqui, daria 160 ohms, aproximadamente. Então, 159 ohms, aproximadamente. Então, vamos botar aqui 159 ohms, a letra grega ômega. Né? Pronto. Achei tudo da lâmpada aqui. Né? Só falta saber fabricar a lâmpada. Ok? Para que serve isso? Para nada. Foi só para mostrar valores concretos de coisa. Agora, olha que coisa interessante. Se você tiver na tua casa uma lâmpada de 100 watts, dessas antigas de filamento, tem umas agora que tem um bulbozinho. Lá dentro tem um frasquinho de quartzo com um filamentozinho tungstênio. Ela é uma lâmpada halógena dentro da bulbo do vidro para temperaturas mais altas, trabalhar com temperatura mais alta. Eles botam um gás halógeno lá que não oxida o filamento, né? Não tem oxigênio, então eles botam um gás lá dentro, inerte, um gás que não reage com o tungstênio, então não estraga o tungstênio rapidamente. Eles podem botar a temperatura dele mais alta, vai gerar mais luz com menor perda de energia. Isso. Então, está permitido fabricar essa lâmpada
desde que, em vez do filamento direto, ela tem lá dentro uma lâmpadazinha halógena. Então, se você tiver uma lâmpada dessa incandescente, né, que incandesce, que ela acende, né, pega fogo, então você pode medir com um multímetro, e sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar uma resistência do fio perto de 30 ohms. Olha só, hein? Ela em cima da mesa, desligada, você medindo com multímetro, não vai medir ela ligada na tomada, né? Não vai fazer isso aqui, vai pegar o ohmímetro e vem medir a resistência. Vai torrar o teu ohmímetro, porque a tensão da rede vai entrar pelo ohmímetro e vai queimar um monte de coisa. Muito bem. Então, você pode medir a resistência da lâmpada se ela não estiver ligada a nada. E, aliás, é assim que normalmente se mede a resistência dos materiais. Resistor, capacitor, quando quer testar com o multímetro, o ideal é que ele esteja fora do circuito, e o circuito sem receber energia. Isso é o procedimento correto. Muito bem. Aí você mede a resistência da lâmpada, ela dá cerca de 30 ohms. Como é que a conta deu 159? Porque existe um problema nos metais, todos os metais têm esse problema, que quando a temperatura aumenta, a resistência dele aumenta. Os metais já têm, no próprio material deles, uma grande quantidade de cargas elétricas, de elétrons, com um nível de energia circulando na última camada dos elétrons, que estão com nível de energia prontos para entrar em condução elétrica. É só você botar uma forcinha de campo elétrico e as cargas pulam de átomo para átomo, né? Então, os metais já têm uma excitação térmica do ambiente muito grande. Quando você mete corrente nele e ele aquece, ou então você taca fogo nele, ele aumenta a população de cargas elétricas disponíveis. E aí começa a haver o que se chama de choque de cargas elétricas, e isso faz com que a resistência diminua. Olha que problema. Então, todo fio, quando aquece, a resistência dele aumenta. Entendeu? Então, um fio ligado num ar refrigerado, por exemplo, alimentando um ar refrigerado, você bota a mão no fio, o fio está quente, você está perdendo energia ali no fio. Está indo menos energia para o ar refrigerado. Entende? Talvez até, se isso for exagerado, muito quente o fio, talvez até prejudique o funcionamento do compressor do ar refrigerado, né? Então, preste atenção nisso. Chuveiro elétrico tem muito problema desse tipo. O eletricista usar o fio fino demais. Do modo geral, os eletricistas já estão tarimbados a usar fio de 4 milímetros, etc. Então, no modo geral, isso já está resolvido. Muito bem. Então, mostrei ali o aumento da resistência com a temperatura. A lâmpada acesa tem 159 ohms, então ela acesa, quente, ela muito quente, tem 159 ohms de resistência. Ela fria, eu não tenho aqui para medir, para mostrar para vocês, mas eu medi várias vezes, aproximadamente 30 ohms. Essa halógena deve ter até menos, viu? Deve ter menos, porque o filamento dela é pequenininho, mas quando aquece, como ela vai a temperatura muito alta, ela passa dessa resistência aqui, né? Passa não, tem que ser a mesma para dar essa potência, para dar os 100 watts, tem que ser a mesma resistência, apesar do filamento ser mais curtinho do que esse aqui. Muito bem, então eu fechei esse assunto aqui, ok? Estabilizou a imagem, fechei esse assunto. Vou passar para um outro aqui, de muito interesse nosso. Eu vou deixar isso aqui para lembrar. Muito bem, então, agora sim que eu já falei das unidades de medida, né? Vou botar aqui, ó, erro. Não cometa esse erro. Isso aqui é o watt. O watt. O watt. O watt. Watt. Não é watt, né? Então não cometa esse erro. Não é watt. Nem watts. Nunca represente dessa forma aqui, ó, ampere. Você até pode escrever, mas vamos botar aqui
A intensidade de corrente elétrica é a voltagem, vou escrever aqui, voltagem dividido pela resistência. E aí dá a amperagem. Amperagem, né? Então, não faça isso. Não existe voltagem. Existe tensão. Existe tensão. Tensão elétrica. Voltagem é uma invencionice. E preste atenção que mesmo os países altamente tecnológicos chamam de voltage. Voltagem. Paciência. Está errado. Não faça isso. Principalmente se você estiver escrevendo um documento. Não vai escrever a voltagem da rede elétrica. João Vitor Ferreira. João Vitor levantou a mão. Quer falar? Pode falar. Professor, uma vez eu fui num processo seletivo ali em Honório Gurgel. E na prova do processo seletivo caiu caiu a seguinte pergunta: o que é tensão, o que é eletricidade? E eu botei os dois como fossem iguais. Não. Até hoje eu não sei qual era. Então já sei que eu tinha errado. Não. Ah, você errou? Não. O que é tensão e o que é eletricidade? Eu achei que era uma pegadinha, então eu botei os dois. É uma pegadinha sim, porque você tem que entender que da mesma forma que vários profissionais mesmo, né, falam watts, né? Em São Paulo, então, paulista adora falar watts, né? O Brasil adora falar watts. Aqui no Rio é menos usado, é mais o watt, né? Mas tem muita influência de São Paulo, então eles adoram falar watts. E está errado. E então eu comento sobre isso. Mas é uma pegadinha, porque dependendo da pessoa, se a pessoa que está julgando, se ela for uma das que fala watts, né, e fala voltagem e amperagem, tu está ferrado. Porque tu vai dizer, não, a tensão é a voltagem. Pronto, está certo, né? Está errado, mas está certo, né? Depende de quem está julgando, né? Isso é um problemão. Mas vamos falar sobre isso já. Então, não se fala voltagem, é tensão. Não se fala amperagem, é corrente ou intensidade de corrente, né? Ninguém fala ohmagem. Vocês já ouviram falar? Alguém dizer a ohmagem desse resistor, né? Isso não existe, né? Está errado, né? Ou pior ainda, a wattagem. Ah, meu Deus do céu. A wattagem de uma lâmpada, cruz credo. Isso é muito ruim. Fixem bem essa imagem. Fixem bem. Não cometam esses erros, né? Não é watt, não é wattagem, não é voltagem, não é amperagem, né? É corrente, é resistência, é tensão, é potência, né? É o watt. Muito bem, então fixada essa imagem, então vou tentar dar uma resposta satisfatória. Não tenho certeza se eu vou conseguir. Bom, o que é tensão? O que é tensão? É uma força, voodoo, uma força, uma energia, não é energia, mas é uma força de atração e repulsão, vou botar atração, fica mais fácil, atração de cargas elétricas. Pronto. Isso é tensão, uma força de atração de cargas elétricas. Pode ser de repulsão? Pode, mas o pessoal normalmente não está preocupado com a repulsão. A gente, quando fala ter uma tensão elétrica, é porque se você botar um fio, um circuito de um lado para o outro de uma tensão elétrica, vai passar corrente. Então, não é repulsão. Então, repulsão está fora, está descartado desse conceito aí. É melhor deixar de fora. Então, força de atração das cargas elétricas, de cargas elétricas. O que é eletricidade?
Bom, eletricidade, essa palavra, ela está se referindo ao estudo da corrente elétrica, dos circuitos elétricos. Então, eletricidade está se referindo ao estudo dos circuitos elétricos. Agora, você vê, talvez a pegadinha esteja aqui, é porque eletricidade, quando a gente fala, quando o ignorante, vamos chamar bem atenção para isso, quando um ignorante diz que na tomada dá choque porque tem eletricidade, aí ferrou, né? Porque aí a eletricidade da tomada é a tensão, né? Mas é o conjunto. É a tensão, que é uma força, a eletricidade é a tensão, a corrente que circula pelo circuito. É a força que provoca o deslocamento da carga elétrica e é a corrente. Isso é eletricidade. E a resistência entra de tabela aí, né? Mas a eletricidade é o estudo de corrente de tensão, basicamente de cargas elétricas, né? Circuitos elétricos, né? Que tem a tensão, corrente e resistência, né? E calcule a intensidade e ajude a entender o comportamento. Então, isso é eletricidade. Agora, o que eu disse, existe uma parcela da população que não está afeita a esse tipo de estudo, né? Não está como a gente, como nós estamos aqui, por exemplo, tentando entender melhor, e diz assim, na tomada dá choque porque tem eletricidade, e aí tensão e eletricidade ficam parecidos, né? Mas, fundamentalmente, tensão é parte do estudo de eletricidade. Tensão é a força que dá movimento às cargas elétricas, ação das cargas elétricas, né? E eletricidade é o estudo de correntes elétricas, tensões elétricas, de circuitos elétricos, né? Eu não sei se satisfez, mas é o que eu tenho para hoje. Eu, de repente, vou dormir pensando no problema, talvez na próxima aula eu tenha uma explicação melhor, né? Mas vamos lá, vamos em frente aqui. Depois a gente pode, reflitam sobre o que eu falei aqui, sabe, você que perguntou, né? Pense um pouco sobre o que eu falei, dá uma olhada no São Google, bota lá no São Google, tensão elétrica, vê o que o Wikipédia diz o que é tensão elétrica. Aí você bota assim, eletricidade, bota no Wikipédia, eletricidade, ou bota no Google, eletricidade, significado de eletricidade. Procura ver isso. Você vai, talvez, encontrar algo parecido com o que eu acabei de escrever, talvez melhor até, né? Porque mais gente falando a respeito acaba dizendo coisas mais interessantes, né? Ou não, ou bobagem. Então, vamos lá. Eu quero finalizar a aula de hoje com a diferença entre aterramento e massa, versus massa, né? Aterramento, todo mundo aqui já sabe o que é. Então, eu vou explicar o que é massa, conexão à massa. Vocês reconhecem isso aqui, ó? Veja se reconhecem. Veja se sabem dizer que é isso aqui. Ainda não dá para saber, né? Mas vamos lá. Ó, pronto. Todo mundo já sabe o que é isso. Aí tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui assim. Aqui tem um estribo, igual às carruagens, né? Aqui assim tem o para-choque, aqui tem o para-choque traseiro, aqui tem a lanterna Fafá, aqui assim tem uma antena de rádio de PX, então tem uma flâmulazinha na ponta do rádio PX, e fundamentalmente tem escrito aqui 53, né? Então esse é o Fusca, se meu Fusca falasse.
né? É o 53. Por que eu botei o Fusquinha? Foi onde eu aprendi a dirigir, né? E todos os velhos aprenderam a dirigir num Fusca. O Fusca, a bateria do Fusca fica atrás do banco traseiro. Quer dizer, o carona senta na bateria do carro. Deixa eu melhorar isso aqui, porque está quase encostando no pneu aqui. Tem nada a ver. Pronto, tá bom. Fica mais para lá. Então, a bateria do Fusca, ela tem um terminal positivo e um terminal negativo, e modernamente ela é de 12 volts, né? Então, vou botar aqui V maiúsculo, 12 volts. O lado negativo da bateria sai um cabo grossão de cobre, uma abraçadeira aqui assim, e é parafusado no chassi do carro. Isso daqui, ó, é o chassi. Chassi. O que é um chassi? O chassi é a montagem. Olha só, deixa eu pegar aqui. Ó. Sabe o que é isso aqui? É um HDzinho velho, chumbado. Esse está chumbado? Tá, esse está ferrado. O que é o chassi do HD? Aqui tem a placa do circuito eletrônico. Se eu desmontar aqui, vou ver os componentes eletrônicos soldados aqui. Essa parte aqui assim é o motor da cabeça, faz a cabeça movimentar. Esse centro aqui é o eixo onde tem o motor preso aqui atrás, que gira um discozinho, né, de alumínio, geralmente, coberto com uma camada de cromo, parece um espelho, e guarda campo magnético nele. E tem uma cabeça que escreve o campo magnético percorrendo, fazendo esse movimento aqui assim, né? Faz esse movimento assim, aqui no disco, quando o disco está girando, né? E o que é o chassi? É isso aqui, ó. Tá vendo aqui o metal? A placa de circuito impresso, os conectores, né? Esse conector aqui é o conector que vai para o computador, né? Então aqui tem uma tampa de metal, mas tem um bloco de alumínio aqui assim, a toda a volta. Então isso aqui é o chassi de montagem. A parte eletrônica está ali dentro. Deixa eu pegar um outro. Tem um telefone velho aqui, ó. Telefone velho. É tão velho que a tecnologia, o Android dele é tão velho que nem consegue fazer o Teams funcionar nele, né? Então, eu só tenho ele aqui porque dá para gravar alguma coisa com ele, mas ele mal acessa a internet, né? E qual é o chassi dele? É de plástico. O chassi dele é de plástico. Ele não tem um chassi metálico, né? Mas ele tem na placa de circuito impresso dele, lá dentro, né? Ele tem lá dentro, estou desmontando aqui, nem sei, nem lembro se dá para ver a placa de circuito impresso, não dá não. Não dá não. Lá dentro não dá para ver aqui, entra a bateria. Não dá não, dá para ver não. Tem que soltar os parafusinhos aqui assim, né? Os telefones modernos são piores, né? Alguns você tem que meter ar quente no display, descolar o display para ter acesso à troca de bateria, placa, etc. Horrível, né? Mas lá dentro tem uma placa de circuito impresso em que os projetistas puseram, tem várias camadas de cobre, de folha de cobre fininha, e uma das camadas eles dizem que é a massa. O que é a massa de um circuito impresso? A massa é a parte do circuito impresso, e geralmente ela é de cobre e percorre todo o circuito eletrônico, tem camadas de conexão, filetes que passam para um lado para o outro em níveis diferentes da placa de circuito impresso. A placa de circuito impresso é uma placa de fibra de vidro colada uma em cima da outra, com camadas de filetes de cobre, né? Depois elas são prensadas com cola, e aí quando solda faz a conexão lá no meio, um e no outro, né? É multicamada. Dizem que tem placas de circuito impresso hoje em dia com 12 camadas. No meu tempo, quando falava assim 3, 5 camadas, era um luxo, né? Muito bem. Então, o chassi
do Fusca, que é feito de aço, é ferro misturado com carbono, né, na siderúrgica, laminado, é aço, né? E o negativo da bateria é ligado aqui. Antigamente, eles ligavam o positivo por um problema da teoria de corrosão, proteção catódica. O positivo da bateria é que ia no chassi. Mas depois, com a proteção feita nas carrocerias dos automóveis, no chassi do automóvel, contra a corrosão, isso ficou de lado. Muito bem, então o negativo vai ligado no chassi. Então, o potencial elétrico do negativo está no carro todo. Não pense que se eu botar a mão vou tomar choque, né? Então, se eu pegar uma bateria de 12 volts, pegar nos dois terminais dela e colocar a mão, não vai acontecer nada. Sabe por quê? Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Pegar, botar aqui numa escala boa, 2 megaohm, 2.000 quiloohms. Vou pegar as pontas de prova, botei ali na escala de 2.000, uma escala mais alta, eu começo em 200 ohms e vai até 2.000 quiloohms. Se eu juntar as pontas de prova, ele indica 0, porque tem 0 de resistência aqui. Dificuldade de passagem da corrente elétrica, praticamente 0. Aí eu separo, ele vai para infinito. E se eu puser a mão? 900, 1.000, 1 megaohm, a resistência de uma mão para outra. Se eu apertar firme, aumentar o contato elétrico, molhar a mão, baixa ali, então, dependendo da umidade da minha mão, pode dar 100 quiloohms, 200 quiloohms, mas deu 1 mega, 1 milhão de ohms. 1 megaohm, se eu puser a mão numa bateria de 12 volts, 1 megaohm vai dar 12 microamperes. 12 microamperes é uma corrente muito baixa, passando de um braço para outro, pelo tórax aqui, eu com a mão em cada lado, e eu não vou sentir nada, não vou sentir nem formigamento, né? Os alunos de eletrônica têm um estranho hábito de testar bateria de 9 volts colocando na língua, né? Porque dá um choquezinho na língua, porque a língua é muito sensível, úmida, então a corrente elétrica passando pela língua dá assim um sabor limão, sabor morango. Eu cheguei a imaginar uma sobremesa eletrônica. Imagine um eletrodo assim, que você coloca na língua, né? E aí você vai aplicando tensão em cada ponta, né? Então você pode aplicar sabor morango, sabor limão, abacaxi, né? Presunto, sanduíche de presunto, né? E cada um deles daria um choquezinho diferente e você sentiria os sabores, né? Seria interessante. Não, não seria interessante. Muito bem. Então, vamos terminar aqui. O chassi do carro, do Fusca, está ligado no negativo da bateria. E aí nós chamaremos isso aqui, ó, de massa. Porque a partir de agora eu vou dizer que aqui é o 0 volt do carro. Repare que o pneu é de borracha. Borracha. Então, não está ligado à terra, porque está isolado do solo pela borracha. Então, o que é a massa? A massa é uma parte metálica que, até mesmo dentro do telefone celular de plástico, tem uma lâmina metálica na parte do circuito impresso, uma das camadas do circuito impresso, eu chamo de massa, onde o negativo da bateria do telefone celular foi ligado, igualzinho do Fusca. Então, o negativo da bateria é clássico isso, né? Hoje em dia, é muito raro um circuito em que o positivo da fonte de tensão, da fonte de energia, o positivo vai no chassi, vai na massa, né? Repara, eu estou falando chassi e massa como se fosse a mesma coisa. Repara que no caso do telefone celular, o chassi é de plástico. Então ele tem uma área de massa, que é uma das camadas do circuito impresso de cobre, ele tem uma massa, ele tem uma área em que o engenheiro projetista dele disse assim: aqui eu vou considerar tudo sendo o meu 0 volt e vou medir todas as tensões em relação a ele, os sinais, tudo vai ser medido em relação a ele. Foi assim que foi feito nos automóveis. Então, daqui do positivo, sai um cabo que passa aqui perto do freio de mão do Fusca, pelo túnel, vem até o painel. No painel tem uma chave,
uma chave liga-desliga, representada por isso aqui. O fio que segue quando a chave liga, a eletricidade. Olha só, hein? A eletricidade. As cargas elétricas do positivo vêm por aqui, vêm até a lâmpada que está no farol. Vou desenhar uma lampadinha aqui. A lâmpada do farol. E o outro lado não precisa voltar até o negativo. Liga aqui no chassi. Porque o chassi vai conduzir a eletricidade. Quando você ligar a chave, as cargas elétricas vão circular a eletricidade, falando de um modo popular, seriam as cargas elétricas, seria a eletricidade, a motricidade das cargas elétricas, né? Então, o movimento das cargas elétricas, a corrente elétrica, passaria pela chave ligada, pela lâmpada, a lâmpada acenderia, né? E fecharia o circuito pelo chassi, aqui no negativo. Qual é a representação elétrica dessa montagem no Fusca? Essa aqui, ó. A bateria, uma chave, uma lâmpada, fechou o circuito. Então, aqui estaria escrito 12 volts. A lâmpada, a especificação dela também, por exemplo, 12 volts, 21 watt, que é a lâmpada da lanterna do Fusca, dos carros. E aqui a chave liga, desliga. Pronto. Então, esse é o esquema elétrico e aqui a montagem física. E o que é a massa? A massa é a referência. Então, massa é a referência de tensão. 0 volt. Todas as medidas de tensão, o carro moderno, né? Você vai na central do carro moderno, você quer medir a sonda lambda. A sonda lambda não serve muito de exemplo, porque ela vem com 2 terminais, mas digamos que um lado tivesse lá medindo, aí você bota o osciloscópio, bota o multímetro, põe num terminal da sonda lambda e o outro você bota na massa, né? O osciloscópio, que vocês talvez venham a estudar comigo mesmo, né? Um dos osciloscópios, eu tenho um aqui, tem um bonzinho aqui, ó. Isso aqui, ó, é a ponta de prova de um osciloscópio. Isso aqui é um cabinho coaxial de 50 ohms de impedância. Aqui por dentro tem um condutor central, tem um plástico isolante, tem uma malha de fios de cobre em volta e uma capa de plástico. E esse aqui é um conector um BNC, que engata lá na entrada do osciloscópio. E essa aqui é a garrinha jacaré, a garra jacaré, e o clipe da ponta de prova, que eu mordo lá no circuito, largo a mola e ele fica preso. Ou então eu tiro isso aqui e espeto lá no circuito onde eu quero fazer a medida. A garrinha jacaré vai ligada na massa do circuito, no 0 volt, e eu saio medindo as tensões em relação à massa. Seria o mesmo que eu ligasse a garrinha jacaré aqui no chassi do Fusca, em qualquer lugar do chassi do Fusca, e fosse medindo as tensões, a tensão antes da chave, depois da chave, antes da lâmpada, depois da lâmpada. Olha só, se eu ligar a garra jacaré aqui no chassi do Fusca e medir aqui nesse ponto do chassi do Fusca, dá 0 volt, porque isso aqui é o condutor que vai direto, não tem diferença de potencial. Daqui para cá não tem diferença de potencial, mas daqui para cá tem, porque aqui está no positivo e aqui está ligado no negativo, né? Então é isso, né? Seria o mesmo que eu representasse aqui. Então, essa representação, para terminar essa parte, essa representação de ligação à massa ou chassi, ela é feita da seguinte forma. O negativo da bateria foi ligado no chassi, né? Aí eu faço assim, ó. Isso aqui significa ligação à massa ou chassi.
São 3 símbolos usados para ligação à massa ou chassi. Esse aqui, assim, né? Pode ser esse aqui, e aqui vem o terminal de ligação, ou esse aqui. São os 3 símbolos aceitos pela ABNT como ligação à massa ou chassi, né? É diferente de aterramento. Tá vendo? Olha da massa, olha do aterramento, ó, assim, 1, 2, 3, 4. Sabem o que é um ancinho? Um ancinho, rastelho, aquele que é usado para limpar o local que foi capinado, né? Cortou grama, limpou a terra, cortou o mato, e aí pega o rastelho e passa assim. Não estou falando daquela vassoura de aço, não, né? O rastelho é aquele ancinho, ele tem as garras assim e você raspa assim, né? Então tem tudo a ver, né? O símbolo de aterramento com o ancinho. Os dois são para mexer com terra, né? Muito bem. Então está faltando aqui, ó, está faltando aqui. Eu liguei o negativo da bateria na massa, representando essa ligação aqui. Está faltando essa ligação aqui, ó, da lâmpada ligada à massa. Então, aqui. Sabe o que significa isso? Isso aqui significa o seguinte: se você ligar a chave, você fechar a chave, a corrente elétrica passa pela chave, pela lâmpada, atraída pelo negativo da fonte, passando pela área de massa, no caso do Fusca, pelo chassi do Fusca. Então, para limpar o circuito, para o circuito não ficar cheio de fio para um lado e para o outro, a gente usa a representação de conexão à massa, né? Então, imagina o automóvel com um rádio, por exemplo, né? Tem um rádio. O rádio pega do positivo e do negativo, precisa do positivo e negativo dos 12 volts para o rádio funcionar, né? Então, o que eu faço? Um lado eu ligo no chassi. A própria caixa do rádio, ele já tem um parafuso atrás que é para ligar no chassi do Fusca, do carro, do automóvel, né? E o positivo é um fio, geralmente é o fio vermelho ou laranja. Geralmente ele tem 2 alimentações separadas para que, quando você colocar a chave de ignição desligada, tem um fio que alimenta, o relógio continua funcionando, né? A memória das estações continua funcionando, e só perde se você desligar a bateria, né? Então tem um fio do rádio que sai e vai ligado permanentemente em algum local onde está o positivo da bateria, né? E tem um outro fio que vai na chave de ignição, de forma que ele só acenda a luz quando você liga a ignição, por exemplo, né? Quando o carro está em funcionamento. Oi? Pós-chave. No caso, seria o pós-chave. Pós-chave. Sim, após a chave, exatamente. Então, seria um fio ligado aqui, antes da chave, direto no positivo, e um ligado após a chave, ou pós-chave, como ele falou, de forma que só é energizado quando você liga a chave. Bom, mas isso é detalhe. O importante aqui é que você compreenda o que é ligação à massa. Por que eu estou dizendo que massa é o 0 volt? Porque é para isso que foi feita a conexão à massa, para que você tenha uma referência, para que você não precise passar um monte de fio. A representação de massa aqui, para que você não tenha um monte de fio no circuito ligando todos os negativos do circuito, entendeu? Então você bota o símbolozinho de massa. Quando existem dois circuitos no mesmo equipamento, mas 2 áreas isoladas uma da outra, por exemplo, quando você pega um carregador de telefone celular, né? Eu estou sem nenhum aqui na mão. Tem um aqui na mão. Pronto. O próprio do carregador do telefone celular, Turbo Power, carregou até 75%. Então, esse aqui é o carregador do telefone celular. Aqui é a tomada USB, né? O plug USB, que vai no USB-C ali. Aqui vai na rede elétrica, né? Onde a tensão 127 volts. Aqui é de 100 a 240 volts, né? E aqui 5 volts, aqui alternado, 50, 60 Hz, de 100 a 240.
E aqui 5 volts fixo. Esse aqui, se não me engano, vai até 3 amperes de corrente. O telefone, a carga do telefone pode drenar até 3 amperes. Não há conexão entre nenhum terminal dos 5 volts aqui e os terminais da rede elétrica, por medida de segurança. Então, existe um acoplamento feito a transformador. O transformador tem um enrolamento primário, que passa a corrente elétrica, gera um campo magnético, induz no enrolamento de fio de cobre secundário, uma tensão, de forma que o primário e o secundário transferem energia, a corrente elétrica transfere energia por campo magnético, mas não há passagem de corrente elétrica entre essa parte e essa parte. Induz a corrente elétrica, drena a corrente elétrica aqui, faz circular a corrente elétrica aqui, o campo magnético é induzido no secundário, tem um processo eletrônico para fazer isso, não vem ao caso agora, gera os 5 volts de tensão contínua aqui e não há conexão entre um e outro. Quando você olha o esquema de um carregador de celular, aparecem 2 massas. Uma área de massa da parte eletrônica que está no primário do transformador. E uma área de massa que está no secundário, onde está a parte de regulação de tensão dos 5 volts que vai para o telefone celular. Como é que eles distinguem um do outro no esquema? Usa um símbolo para um e outro símbolo para outro. Então, pode usar para a entrada esse aqui, para o circuito de saída esse aqui, ou ao contrário, não importa. Não há convenção para isso, né? E existe um terceiro símbolo que poderia aparecer aqui se tivesse o terceiro pino de aterramento, que seria esse símbolo mostrando que, além do fase no neutro, entra um pino de aterramento separado, o terceiro pino. Então, quando o circuito tem o terceiro pino, é o caso de fontes de computadores de mesa, né, por exemplo, que a tomada tem 3 pinos. Então, quando você olha o esquema da fonte, você vê 3 tipos de símbolos. O símbolo do aterramento, do fio que veio trazendo o aterramento, o terceiro pino. Um símbolo de massa do circuito primário, do transformador, que faz a oscilação e gera o campo magnético. E o circuito secundário, onde está o circuito que controla o oscilador pela regulação. Vocês vão ver um dia, numa aula de tecnologia, provavelmente, que a passagem da informação dos 5 volts para o circuito de entrada, para ajustar os 5 volts, é feita por um acoplador óptico, vou falar corretamente, um acoplador óptico, de óptica, de luz, de visão. Óptico é relativo ao ouvido e óptico é relativo à visão. Ótica é ouvido e óptica é visão. Então, ótica, quando você ouve assim, fala, teve uma otite, porque foi no aparelho auditivo. Otite é da ótica, sem P mudo antes do T. E óptica, quando é relativo à luz, à visão. É claro que muitas vezes as pessoas vêm na televisão e vão comprar óculos na ótica, nas óticas do povo, morou, né, sem P mudo, né? E aí é um horror, porque você vai lá comprar um óculos e sai com um aparelho de surdez, né? Ou não. Muito bem, então esse foi o detalhe, deixa eu ligar aqui de novo. Aí ele me avisa ali. Turbo Power conectado. Oh, que show, hein? Muito bem. Então, eu expliquei aqui o que é massa, o que é terra, mostrei a simbologia, disse qual é a finalidade, é simplificar a fiação, é a primeira finalidade. Em radiofrequência existe uma outra finalidade, em áudio existe uma outra finalidade, que é você colocar uma área metálica em volta do sinal para não deixar que campos eletromagnéticos externos interfiram no circuito, né? Então, por exemplo, quando você ouve uma guitarra ou um baixo, geralmente os que têm amplificador interno tem uma bateriazinha dentro de 9 volts e tem uma placa metálica na parte de trás. Quando você bota a mão ali,
você escuta assim no amplificador, bum, aí você tira a mão, desaparece. Bota a mão nas cordas de aço, bum, tira a mão, desaparece, né? Aí fica aquele ruidinho lá no fundo. Zzz. Aquilo ali é falta de blindagem, né? Não é aterramento porque, classicamente, o amplificador não está ligado à terra, não está. Você pega uma caixa de som, leva ali para Presidente Vargas, em frente à Central do Brasil, leva uma guitarra, uma caixinha de som com a bateria, né, dentro da caixinha de som, bota um banquinho ali em frente ao Campo de Santana, né, e fica tocando guitarra lá para, como é que é? Para as capivaras, né? Não, ali não é capivara, esqueci o nome. Alguém me ajuda aí? Não é capivara. Não é capivara, não. Esqueci o nome. Esqueci o nome. Aquela de cutia. Pacatatu, cutia não, exatamente. Então, a cutia dos Campos de Santana, para eles ouvirem música, você pode levar um amplificadorzinho com a bateria de 12 volts, não tem ligação à terra, né? E mesmo assim, se você aproximar a mão ali do amplificador, botar o dedo na corda, talvez você escute um barulho, um barulho qualquer, né? Por quê? Porque não puseram uma área de massa blindando o circuito, né? Então, o que o pessoal faz? Abre aquela tampinha atrás, desmonta tudo, geralmente é mal feito, na maioria das vezes é mal feito, é parafusado direto na madeira da guitarra ou do baixo, e aí forra tudo com papel alumínio, né? E monta de novo, e pega o negativo da bateria e liga no alumínio. Ou do plug, o P10, onde você liga no amplificador, pega a massa do P10, ali da fêmea do P10, e liga ali no alumínio. Vai ficar show, não vai ter mais barulho no teu som da guitarra. Muito bem. Fechei. São 20 horas e 56 minutos. Está na hora de encerrar. Fechei, massa, acho que eu não esqueci de nada. Eu tenho que lembrar para a próxima aula falar dos múltiplos e submúltiplos e falar do arredondamento, né? Não vou esquecer, não. O centiampere, 1 centiampere, 10 centiampere. Muito bem. Então, está feito aqui. E por hoje é só. Agradeço muito a presença de vocês. É sempre um estímulo, né? Estamos agora com 16 participantes, mais eu. Eu estou ali embaixo 2 vezes. Então, são 15 participantes e mais eu. Então, agradeço muito a presença de vocês. Quem não conseguiu ainda terminar as provas, por favor, faça isso, breve, né? Se tiver alguma dificuldade para acessar os vídeos, entre em contato. Eu vou fazer um trabalho grande agora de listar os vídeos, conteúdos e colocar numa página, na minha página na internet. Eu vou colocar uma parte só para a localização dos vídeos. Vou virar um youtuber, né? Então, vá lá, assine o meu canal, dê um joinha no vídeo, lá no YouTube. Se você procurar Arídio Eletrônica, você vai cair no meu canal, né? Entre outras bobagens que eu ponho lá, tem umas coisas interessantes de aula, né? Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Boa noite para todo mundo. Abração, frouxo de longe, que o vírus está por aí. Eu sou velho, já tomei a primeira dose da vacina, né? Então, agora, no mês que vem... Pois não. Boa noite, Nicolas. Pode falar. Boa noite. Só com relação a esses trabalhos, quer dizer, eu também não consegui acessar nem os vídeos anteriores, nem trabalho. Eu fui inserido no sistema bem depois também. Mas esses vídeos que o senhor falou que vai postar, ele está o trabalho no vídeo, é isso? Para a gente executar, é isso? Eu vou postar todos, inclusive antes de vocês entrarem na equipe, depois que entrar na equipe, e os vídeos de exercício e prova também. Aliás, eu vou começar hoje, vou fazer hoje. Eu vou postar no YouTube o vídeo da prova e dos exercícios para a prova, né? Tá ótimo. Beleza, professor. Tá? Obrigado. Então, mas você ainda está com dificuldade para acessar? Como fui inserido, não é só no trabalho do senhor, não. Todos os outros trabalhos também que eu fui inserido posterior. Não, mas a minha pergunta é mais profunda. A minha pergunta é mais profunda. Você tem e-mail oficial? Tenho, sim, senhor.
e você não consegue acessar, você já foi na equipe, e quando você entra na equipe, tem lá em cima postagens, no menu lá em cima, e aí você rola a tela, você vê os comentários dos alunos e vê os videozinhos, as miniaturas. Você clica nele e não consegue acessar? Ele não dá acessível, não dá acesso. Fala, você não foi não incluído. Está acessível? Isso, para mim, no caso, fala assim, você não foi incluído nessa atividade. É a mensagem que aparece para mim. Não só do senhor, como dos outros. Os outros professores estranho. também. Você quer fazer um teste agora? Eu vou encerrar a reunião e a gente continua aqui. Eu vou fazer uma gravação e você vai tentar acessar. Tá ótimo. Faço uma gravação de alguns segundos. Você pode continuar, então? Tá ótimo. Posso sim. Obrigado. Tá bom. Então, eu vou me despedir dos outros. Então, boa noite para todo mundo. Eu vou parar a gravação, né? Não vou sair da reunião. Como é teu nome? Maurício, professor. Maurício. Ok. Então, Maurício, quem quiser permanecer para ver o resultado e tentar acessar também, que não esteja acessando, pode esperar na reunião, não precisa ir embora, não. Então, nesse momento, então, eu me despeço e boa noite para todo mundo. Até o próximo vídeo, segunda-feira que vem, ou em edição extraordinária. Muito bem, eu vou fazer uma vinheta só para mim. Deixa eu parar a gravação.